oráculo. Oráculo é uma entidade que certa carência ou vício nosso, do ente coletivo humano, gerou a partir de uma necessidade, de uma lacuna em si, fruto de algo mal trabalhado, ao que tudo indica. A comunicação, se você destrinchar o termo, comunicação. O estudo não é etimológico, mas refletindo, sem olhar a etimologia, a gente vai ver que tornar comum, fazer comum, transmissão de conhecimento, de experiência, é um distintivo da humanidade que o faz evoluir intimamente, crescer e desenvolver suas ferramentas a partir das mais rudimentares até a tecnologia mais incrível, high-tech, que nós chegarmos a ousar mensurar para realizar. Então, eu trouxe um gráfico inicial que a comunicação tem um princípio, que cada um emana de si a sua experiência de dentro para fora para uma finalidade social, que é a vida comum, a vida junto, coletiva. Nessa dinâmica, cada um comunica o melhor de si, sabendo que nunca resolverá um problema complexo, amplo, por exemplo, de um probleminha na sua própria cozinha. Então, o que eu sempre quero dizer com isso é que nós precisamos de todos, e o mais iluminado e eficaz estudioso entre nós sempre vai colaborar, sendo perfeito na exploração do seu potencial pleno e na sua expansão, sempre vai colaborar com a fração mínima, insignificante, pero perfeita, ou mais próximo disso, daquilo que ele pode, daquilo que cabe para ele. Então, nesse princípio, cada um fazendo o máximo, sempre haverá em si lacunas demandando ou que necessitam da partilha de outros. Sempre haverá lacuna. A ideia da vida em sociedade é construir um padrão harmônico de elementos diversos. A perfeição possível a nós dentro daquilo que a gente traz de defeito, erro, acerto. Em algum momento, pouco importa, alguns indivíduos passaram a conviver pacificamente com algo que deveriam depurar. Algum elemento entre nós, sendo luz, ao invés de desenvolver uma mácula em si, ou uma sombra, ou uma lacuna de ignorância, quer dizer, algo que ele deveria comunicar, deveria saber por si só, ele terceirizou. Isso é simbólico, tá? Parece que alguém terceirizou aquilo que deveria iluminar em si a uma consulta a outrem fora de si. Nesse momento nasce a maldição do oráculo, que, tendo chaga semelhante em si, envaideceu-se de ser demandado: amigo, como é que o que é que você acha? Por que é que você acha que eu sou assim? O que é que eu devo fazer? A visão de mundo de um indivíduo nunca será algo estático, fixo e rígido. O recado
que está na nossa conformação física é que cada ser humano tem 2 pontos de vista. São distintos. Se você fizer um exercício e botar um ponto de referência e fechar um dos seus pontos de vista e olhar, você vai ver que em relação àquele ponto de vista, o mundo se movimenta. Isso é um recado sutilíssimo e irrefutável, inegável. Cada indivíduo, no mesmo momento, tem 2 pontos de vista de um mesmo ponto de referência no ambiente. Isso dá para rir e chorar, porque à medida que a gente demanda a resposta de alguém para uma pergunta que a gente tem que responder, a gente vai criando um monstro do oráculo, que culmina na vida moderna com a negligência em tudo. Eu negligencio e terceirizo o que é meu, alguém que me traga uma resposta pronta, ou de impacto, ou bonita, ou lírica, para aquilo que eu preciso naquele momento. E eu vou atrofiando a minha função de cidadão, de ser humano em sociedade. E aí vai gerando uma atrofia coletiva, porque o cômodo, a facilidade, gera vício, né, enquanto defeito. E a dificuldade sempre nos eleva à medida da sua superação digna, reta. Então, enquanto a resignação, e aí não é uma resignação, é um conformismo, eu me conformo e terceirizo uma obrigação de depuração em mim para poder melhorar a sociedade, um outro colega muito próximo, uma chaga em si semelhante e parecida, assim vai e desce, acha que pode suprir a necessidade do outro, começa a produzir sentenças que passam a ser vendidas prontas, e a dinâmica do universo, o universo se movimenta, está em expansão o tempo todo, não há nada fora de lei natural que seja estático, que seja eterno, porque só o que emana da própria natureza, da criação, de Deus, chame o que quiser, é que tem o caráter da perfeição. Então, a sugestão que eu faço para ter cuidado com a dicção, com como a gente usa o idioma e que a gente pare de rebaixar, você fala difícil, ele é arrogante, e que a gente passe a estimular as crianças, aí eu falo de quem está mais desenvolvido no mistério de vida em sociedade, a estimular, dosificando uma expressão que não seja arrogante, pedante, mas que traga verbetes novos, mais sofisticados, numa medida de razoabilidade que torne instigante assistir televisão, que a gente sabe, mas como que vai fazer isso? Olha, eu aprendi em casa com meus velhos, com 3 gerações, sempre, vai ler alguma coisa? Vai ler o quê? Aí tem dicionário para tudo. Na época a gente pesquisava na Barça. Eu comecei a tirar as minhas, confirmar o que eu sinto em outros idiomas pela música, traduzindo verbete por verbete. Aí eu crio um código, isso eu fazia criança. Criava um código intradutível, porque a tradução literal, por exemplo, no inglês, que usa expressões simbólicas, usa o simbolismo, e por isso tem poucos, é um repertório vocabular estreito do ponto de vista de número de verbetes, porque eles exploram a profundidade. O inglês todo é pautado em linguagem simbólica. Por isso o português, que é literal, está pautado na horizontalidade e tem esse número incrível de recursos vocabulares e gramaticais que faz descritiva a linguagem, o idioma português. E faz utilitária, sim, mas não menos importante, línguas como o inglês, porque o simbolismo tem profundidade
de sentido e ascensão, elevação. E aí a gente entra no eixo cartesiano, na expressão, na comunicação. E é por isso que o Comunica hoje é uma ponte. Porque muitas pessoas por lacunazinhas, chagas em si, maldam o inglês por ter um repertório restrito de vocábulos, mas o inglês não precisa de muitos vocábulos, inclusive a função dele é comunicar com poucos verbetes, e ele com esses poucos verbetes induz uma reflexão e uma capacidade criativa mais liberta. E a coexistência de línguas e idiomas como o português, que é riquíssimo, descritivo, é para isso. Então tem lugar para tudo, para todos nós. A vida em sociedade, a função da vida em sociedade está descrito em tudo que tem relação com a sociedade, se você olhar a distância correta. Hoje o dia nasce e descortina, à medida da capacidade de cada um, a utilidade do luto, a função da dificuldade em nos elevar e nos aproximar. É um momento propício e talvez derradeiros momentos para a gente se dar conta de que precisamos de todos, de que não podemos negligenciar na expressão e de que os oráculos são uma maldição. A gente espera do mundo que o mundo nos dê subsídios para que a gente entregue ao mundo o que o mundo espera de nós. Eu vou sugerir uma leitura em O Burro Velho, com perdão da autorreferência, que é um artigo apêndice de um outro que se chama A Teoria dos Pontos de Imersão, na qual eu descrevo que tudo que é dito, passível de ser dito, escrito, codificado, registrado, por mais incrível que seja a amplitude, sempre serão raias numa piscina em que o nadador, a piscina é o próprio nadador, o conhecimento absurdo que a gente tem latente de uma vida que começou, sabe quando, em etapas diversas, de vivências diversas. Eu sou esse estudo é reencarnacionista, então a gente dispõe de um repertório imenso de conhecimento, até de culturas outras que a gente não se recorda e que necessitam de raias bem esticadas para que a gente não crie um monstro, uma sociedade que se consuma na deformação Frankenstein, em que vai se habituando pela comodidade. Esse momento serve a todos nós no luto de Beirute, no impacto de Beirute, no corona feito reset e na consciência de que as pessoas mais difíceis para nós são as maiores bênçãos que temos no que representa a dificuldade enquanto degrau à elevação, e que a comodidade é um vício e que o oráculo deve ser banido, sem mágoas e ressentimentos dos nossos procedimentos.